Ah, meus netinhos! Chegou a hora de falar de coisa séria, mas com aquele toque divertido do vovô Nômade. As penalidades aplicáveis aos servidores públicos federais segundo a Lei nº 812/1990. O servidor Joaquim chegou atrasado seguidamente por vários dias sem justificativa e ainda foi grosseiro com o público ao ser cobrado. Como nunca havia recebido nenhuma penalidade anterior, a administração aplicou-lhe advertência. A conduta da administração está de acordo com a Lei nº 812/1990, que prevê a advertência para casos leves e sem reincidência. Gabarito certo. Comentário do vovô Nômade. A advertência, segundo o artigo 129 da Lei nº 8.112, é aplicada nos casos de violação leve dos deveres funcionais, como atrasos, faltas injustificadas, descortesia no trato com o público, etc. Como Joaquim nunca havia sido punido antes, a advertência está adequada. Se ele já tivesse sido advertido por esse tipo de falta, poderia receber suspensão por reincidência. Dica para decorar. A advertência é igual aviso de mãe, que na primeira vez, só dá bronca. Na segunda, já vem o castigo. Servidor atrasado. Ah, chefe, perdi a hora de novo. Chefe. Na próxima, perca o salário, meu filho. A servidora Carla, reincidente em conduta desrespeitosa com colegas de trabalho, foi suspensa por 20 dias. Contudo, sua chefia solicitou a substituição da suspensão por multa, pois sua ausência comprometeria o funcionamento do setor. A substituição da suspensão por multa é permitida pela Lei nº 812/1990, desde que requerida pela chefia imediata e mantido o exercício das funções. Gabarito certo. Comentário do vovô Nômade. O artigo 130, 2 graus da Lei nº 8.112 permite sim que, por conveniência administrativa, a penalidade de suspensão possa ser convertida em multa, no valor de 50% por dia de vencimento, com o servidor permanecendo em exercício. Isso evita prejuízo ao serviço público, sem deixar o servidor sem penalidade. Dica para decorar. Se não pode suspender, multa e deixa trabalhando caladinho. Exemplo bobo. Chefe. Carla, ia te suspender, mas sem você o setor trava. Carla. Oba, escapei. Chefe. Vai trabalhar e mais com o salário pela metade. E Carla chorando em plantão. O servidor Eduardo faltou ao trabalho por 35 dias consecutivos, sem apresentar qualquer justificativa. Ao retornar, disse que estava resolvendo problemas familiares e que não podia ser demitido, pois não havia recebido advertência nem suspensão anterior. A demissão é válida, pois o abandono de cargo é uma infração grave que independe de punições anteriores. Gabarito, certo. Comentário do vovô Nômade. De acordo com o artigo 132, segunda da Lei nº 8.112, o abandono de cargo, configurado como ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos, é motivo direto para demissão. Não precisa de advertência ou suspensão prévia, pois é uma infração gravíssima. Dica para decorar. Sumiu mais de 30 dias? Já pode arrumar as malas para sair de vez. A servidora aposentada Lúcia foi denunciada por ter cometido infrações graves durante seu período ativo, envolvendo favorecimento ilícito a empresas quando era gestora de contratos. A administração decidiu cassar sua aposentadoria. A penalidade aplicada é legal, pois a cassação de aposentadoria é prevista na Lei nº 812/1990 para atos praticados durante o exercício. Gabarito, certo. Comentário do vovô Nômade. O artigo 127, parágrafo único da Lei nº 8.112 permite a cassação de aposentadoria quando for comprovado que o servidor cometeu infrações passíveis de demissão enquanto estava em atividade. Não adianta se aposentar achando que virou santo. Se o pecado foi no cargo, pode perder tudo. Dica para decorar. Aposentou fazendo coisa errada? O descanso vai embora junto com a grana. Exemplo cômico. Lúcia. Agora tô aposentada, posso dormir tranquila. Denúncia.
Mas os contratos que você assinou continuam acordados. E lá se vai a aposentadoria. Fábio foi aprovado em 2 concursos públicos federais e assumiu os 2 cargos sem informar a administração. Os cargos não eram acumuláveis, e a situação foi descoberta após uma denúncia. Ele pediu exoneração de um dos cargos antes da abertura de processo disciplinar. Mesmo com o pedido de exoneração, Fábio pode ser demitido, pois acumulou ilegalmente cargos públicos. Gabarito. Certo. Comentário do Vovô Nômade. O artigo 132-X da Lei nº 8112/1990 prevê a demissão por acumulação ilegal de cargos. E tem mais, e se a infração for descoberta antes do processo disciplinar ser instaurado, o pedido de exoneração não impede a apuração e aplicação da penalidade. Exoneração não apaga a lambança, não. Dica para decorar. Acumulou errado? Nem pedir para sair limpa a tua ficha. Exemplo divertido. Fábio. Vou sair rapidinho do cargo 2 antes que descubram. Administração. Tarde demais, meu filho. O print do contra-cheque chegou antes. E o pad já estava na porta do protocolo. A servidora Elaine foi condenada criminalmente por desvio de verba pública em convênio com ONGs. A administração pública decidiu instaurar processo disciplinar mesmo após a decisão judicial. A administração pode aplicar sanção disciplinar, independentemente da condenação criminal, desde que haja nexo com o cargo. Gabarito. Certo. Comentário do Vovô Nômade. A responsabilidade do servidor pode ser civil, penal e administrativa, de forma independente, salvo nos casos em que a decisão penal afasta a existência do fato ou da autoria, artigo 121 da Lei nº 8.112. Neste caso, como a culpa foi confirmada e o fato envolve o exercício do cargo, a sanção administrativa pode e deve ser aplicada. Dica para decorar. Pode responder 3 vezes pelo mesmo rolo, no bolso, na justiça e na repartição. Exemplo bobo. Elaine. Mas eu já fui condenada na justiça. Administração. Agora falta só o RH terminar o combo. Quem comete 3 erros, colhe 3 punições. Jonas era servidor estável e foi colocado em disponibilidade por extinção do órgão onde trabalhava. Anos depois, descobriu-se que ele havia praticado fraudes graves antes da extinção do órgão. A administração decidiu aplicar a cassação da disponibilidade. A cassação da disponibilidade é possível para punir condutas praticadas quando o servidor estava em atividade. Gabarito, certo. Comentário do Vovô Nômade. Sim. O servidor em disponibilidade ainda mantém vínculo com a administração e pode sofrer penalidades por faltas graves praticadas quando estava em exercício. A cassação da disponibilidade está prevista no artigo 127, parágrafo único, assim como a cassação da aposentadoria. Dica para decorar. Disponibilidade não é invisibilidade. Fez bobagem lá atrás? Vai pagar, mesmo fora da ativa. Jonas. Ufa, me livrei do órgão. Agora é só esperar ser aproveitado. Administração. Aproveitado? Você vai ser caçado. Jonas, caçado na folha e no coração. Ei, netinho esperto. Tá estudando para PF administrativa ou pro INSS? Então escuta o vovô aqui, e lá no nosso site tem simulado completíssimo, no estilo da prova, com gabarito e tudo, e sabe por quanto? Por apenas R$5. É isso mesmo. Por menos que um pastel, você treina de verdade para passar. Não perde tempo, não, clica no link da descrição e bora estudar com quem quer te ver aprovado.